Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Batman Absoluto, edição anual número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. O pequeno Bruce encara o jornal com os olhos arregalados. Mais uma tragédia, mais vidas perdidas. Com voz trêmula, ele pergunta ao pai, por quê? Por que alguém faria algo assim? Thomas suspira, o peso do mundo refletido no olhar cansado. Ele admite não saber, desejando poder entender, poder consertar. O menino insiste, o que podemos fazer para parar pessoas assim? Mas Thomas apenas confessa ser um homem comum, incapaz de mudar o mundo, embora saiba o que faz de melhor, ensinar. Cada aluno, para ele, é uma chance de semear algo diferente, talvez um futuro melhor. E com um leve sorriso, ele diz que, talvez, um dia, um dos seus alunos escolha um caminho diferente daqueles que destroem. O fogo consome tudo, prédios, corpos e esperança. No meio do inferno em chamas, uma figura solitária se ergue entre as cinzas. O símbolo da destruição brilha sobre o caos. Um eco daquilo que o pequeno Bruce um dia temeu entender. Agora, ele veste o manto, cercado pelos gritos dos que pereceram, carregando o peso de cada resposta que o pai jamais pôde dar. A pergunta ainda ecoa em sua mente distorcida pelo tempo e pela dor. O que você vai fazer? A caminhonete avança lentamente por entre a lama e as ruínas, até que as luzes dos faróis revelam um acampamento improvisado. Um refúgio de sobreviventes nas bordas esquecidas de Gotham. Famílias inteiras, exiladas pela violência. Elas se reúnem em torno de fogueiras, tentando se aquecer da frieza do mundo que as rejeitou. Quando Bruce finalmente estaciona diante de uma velha loja fechada, onde alguém o espera. Após uma longa viagem desde Gotham, ele chega ao encontro de um velho homem de olhar duro e mãos calejadas. O tipo de homem que aprendeu a sobreviver em um mundo que esqueceu o significado de esperança. Entre caixas e armas, o silêncio é quebrado apenas pelo estalar do isqueiro e o cheiro de fumaça que preenche o ar. Explosivos, balas de borracha, granadas de impacto. O velho diz que trouxe tudo o que foi pedido e o visitante apenas responde que servirá. Menos letais, mas ainda letais o bastante. Eles conversam um pouco. Cada palavra pesa mais do que necessário. Falam de empresas que prometeram um futuro e sumiram, de sonhos abandonados no meio de construção. Ninguém sabe o que restou além de ruínas e desespero. Mas quando gritos ecoam ao longe, ordens, medo, violência, o instinto de Bruce desperta. O rapaz tenta detê-lo, diz que nada pode ser feito. A escuridão do beco é quebrada por gritos e insultos. 3 homens mascarados cercam uma família indefesa, cuspindo ódio e arrogância como se a miséria lhes pertencesse por direito. Essa cidade é nossa, eles dizem, enquanto o medo pinta os rostos de quem apenas queria sobreviver. Mas antes que o primeiro golpe caia, uma voz firme ecoa, a dele. Bruce se ergue das sombras e em um instante o som seco de um impacto substitui o riso dos agressores. Vocês é que não pertencem aqui, responde, entre punhos e determinação. Um deles cai, outro ameaça, mas Bruce permanece impassível. Você cometeu um grande erro, grita o homem mascarado. Ele o encara de volta, frio, contido, como alguém que já viu o pior do mundo, e devolve com calma. Veremos. O golpe o pega de surpresa, uma pancada seca, brutal, e o mundo gira antes de desabar no chão. O velho de barba longa se aproxima, satisfeito enquanto os mascarados o cercam como hienas. O som de passos pesados anuncia a chegada de alguém ainda pior, um gigante deformado, DJ, o tipo de homem que o caos moldou à imagem da violência. Forasteiro, complexo de Salvador, zombam enquanto o Brutamonte sorri, encantado com a ideia de destruir algo puro. Bruce tenta se erguer, mas o peso da multidão e o grito de uma criança o prendem à realidade. Hoje é o seu dia de sorte. O monstro rosna exaltado. A cidade que nos virou as costas vai pagar. Começando por você.
O caos se instala, mas uma voz se ergue acima do barulho. Um grito firme que corta o ódio como uma lâmina. Parem! Implora o velho padre, lançando-se entre os agressores e o homem caído. Os mascarados hesitam, confusos, enquanto ele encara um deles com o peso de quem o viu crescer. Jeffrey, isso não é você! Por um instante, a humanidade parece querer emergir sob aquela máscara de porco, mas é tarde demais. O líder, tomado por fúria, rosna ordens que cheiram a gasolina e vingança. As motocicletas rugem, enchendo o ar com promessas de destruição. Bruce desperta em meio à dor, deitado no velho sofá de um padre que lhe oferece abrigo e um pouco de fé. O padre comenta com voz cansada que aqueles homens o machucaram, mas não apenas a ele. Feriram todos que ainda acreditavam que algo bom podia ser feito. Bruce, ofegante, promete que não deixará isso se repetir. Seus olhos pousam em uma fotografia empoeirada, revelando um grupo sorridente em meio a protestos antigos. O padre sorri com melancolia e diz que há muito tempo lutou ao lado de amigos em busca de paz. Uma jornada sem fim, talvez impossível, mas que ele nunca conseguiu abandonar. E Bruce entende que essa busca é a mesma que o move, uma ferida que o mundo insiste em reabrir. Enquanto o padre fala, a chama da lembrança vacila, projetando sombras que parecem se mover com as palavras. Ele conta sobre um homem que chegou há 6 meses, um estranho que trouxe promessas e encheu corações vazios dos homens locais, mas de escuridão. Um novo líder, um manipulador que ofereceu propósito aos perdidos, transformando dor em ódio. Bruce ouve, tenso, enquanto o padre revela o plano. Naquela mesma noite, eles iriam expulsar os refugiados da cidade, custasse o que custasse. A caminhonete havia sido queimada, o caminho tomado pela fúria. Bruce se levanta, ainda ferido, e o padre tenta detê-lo. Mas ele apenas responde com uma serenidade fria, a mesma que antecede a tempestade. Às vezes, a paz não é uma opção. O céu se tinge de vermelho e o acampamento se transforma em um campo prestes a explodir. As sirenes ecoam, misturadas ao som metálico de bastões batendo contra o asfalto. À frente, o homem chamado DJ segura sua arma improvisada, o olhar tomado por fanatismo. Diante dele, policiais e homens mascarados unidos pela mesma fúria, pela mesma promessa distorcida de limpar a cidade. Um deles tenta racionalizar, dizendo que não pode permitir aquilo, mas as palavras caem no vazio. Risadas insanas rompem o ar e o líder, tomado pela escuridão, grita para todos ouvirem: "Vamos limpar essa cidade." O inferno desce sobre o acampamento. Gritos se misturam ao som de corpos caindo, ao estalar de bastões e ao caos que se espalha como uma praga. Homens de máscara esmagam tudo o que encontram, movidos por ódio e medo. O líder brada entre as chamas, perguntando se agora o mundo finalmente o vê, se alguém o enxerga sob a violência que ele mesmo criou. "Eu sou a nova verdade! Sou o poder!" ele grita, embriagado por sua própria loucura. O ar cheira a sangue e desespero. Ele ergue o bastão para o golpe final, proclamando poder puro. Mas o que ele não percebe é que naquele instante o verdadeiro poder já o observava. Um rugido de trovão corta o ar e em um único movimento o corpo do fanático é lançado como se a própria noite o tivesse punido. O som seco do impacto ecoa entre as tendas, seguido pelo grito que silencia a multidão. O Cavaleiro das Trevas retornou, mais selvagem do que nunca. Um espectro moldado por dor, justiça e redenção. O poder que o inimigo tanto vangloriava agora se quebra diante do verdadeiro significado da força. Não aquela que domina, mas a que protege. O campo de batalha mergulha no caos quando o morcego avança como uma força da própria noite. Nenhum grito, nenhum disparo consegue detê-lo. O som dos ossos se partindo se mistura ao eco distante das sirenes, como uma sinfonia brutal de justiça. Os fanáticos caem, um a um, engolidos pela sombra que não perdoa. Um policial tenta sacar a arma, mas o medo paralisa o gesto. Outro é arremessado ao chão, sentindo o peso do que jurou proteger, e agora profanou. "Atirem nele!" Alguém grita, mas ninguém tem coragem.
O Batman se move com a fúria de um homem que já enterrou promessas demais. O medo toma conta do último homem em pé, o desespero estampado em seu rosto enquanto segura um garoto como escudo. A arma treme em suas mãos, as palavras tropeçam entre soluços e ameaças. O trovão rasga o céu e a noite responde com fúria. Não chega mais perto, ele grita, mas o aviso vem tarde demais. A sombra se move como um raio, um único movimento preciso e implacável. O garoto cai, livre, ileso, enquanto o agressor é lançado ao chão, engolido pelo próprio terror. O silêncio que se segue é pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante da criança que encara o cavaleiro diante de si. A tempestade ruge, refletindo o caos que domina o campo. O homem, estendido no chão, ergue a arma com mãos trêmulas, o desespero moldando cada respiração. Diante dele, a figura colossal do morcego avança, envolta em trovões e fúria. Afaste-se! Grita o inimigo, apertando o gatilho em pânico. O som dos disparos se mistura ao relâmpago, mas o cavaleiro não recua. Ele avança. Os tiros se perdem contra a armadura, contra a determinação de quem já enfrentou monstros piores do que a própria humanidade. Em seguida, o chão treme com o impacto. 1, 2, 3 golpes saem como trovões, cada um ecoando o peso de uma promessa quebrada, o fim da tirania e o início da justiça. A chuva cai pesada, lavando o sangue e a raiva da terra. Batman ergue o punho mais uma vez, mas uma voz o interrompe, um pedido desesperado que corta a tempestade. Pare! O padre grita, segurando o braço do cavaleiro. Isso não vai consertar nada. O silêncio que se segue é quase insuportável. O homem à beira da morte, o salvador ajoelhado diante da própria escuridão. Bruce encara o vazio, os olhos perdidos sob o capuz. Eu não sei como tornar o mundo melhor, ele confessa, com a voz pesada como um chumbo. Só sei como não piorá-lo. O padre, encharcado e exausto, apenas sussurra. Por favor, esse não é o caminho. A chuva escorre por seu rosto, misturada ao sangue e à dor que carrega uma vida inteira. O padre ainda suplica por redenção, mas o cavaleiro responde com a voz cortante, quase um rugido. Esse é o meu caminho. Naquele instante ele não é um homem, é o peso de todas as promessas quebradas. O reflexo de uma cidade que nunca aprendeu a se curar. O pânico se espalha entre os sobreviventes, como fogo em pólvora. Gritos atravessam o ar. Ele pegou o DJ! Ninguém sabe de onde veio. Ninguém entende o que enfrentaram. Apenas que algo os caçou na escuridão. O medo corrói até os mais armados, transformando bravura em desespero. Ele apareceu do nada, balbuciam, com os olhos arregalados, como se tentassem convencer a si mesmos de que há lógica em meio àquilo. Do alto, sob relâmpagos que rasgam o céu em vermelho, a silhueta de Batman surge novamente. Um demônio feito em carne, moldado pela própria culpa da cidade que o criou. A tempestade silencia por um instante, como se até o céu prendesse a respiração. Diante do veículo colossal, o Batman permanece imóvel, envolto por sombras e pelo peso do que ainda está por vir. A chuva escorre por sua capa, misturando-se à poeira e ao sangue da noite. O maquinário à frente brilha com um tom vermelho, profundo. Um brilho que parece pulsar, vivo, ameaçador, como o coração de algo antigo e maligno. Batman liga o veículo, enquanto lá dentro do abrigo o pânico toma forma. Homens armados gritam uns com os outros tentando entender o que aconteceu, tentando encontrar alguém para culpar. As paredes tremem ao som distante de destruição, o caos está se aproximando e o medo corrói qualquer traço de bravura. Lá fora, o fogo consome tudo, transformando a escuridão em um reflexo alaranjado do inferno. Está tudo perdido, alguém murmura encarando o horizonte em chamas. Mas antes que possam reagir, o som metálico de passos ecoa entre os escombros. Um dos homens olha pela janela e o seu rosto empalidece. Meu Deus, sussurra. Do outro lado da fumaça, o morcego se move, silencioso, inevitável como a própria justiça descendo sobre eles. O chão treme, os escombros voam e o som ensurdecedor de destruição engole todos os gritos.
O caminhão colossal avança irrefreável, esmagando paredes, armas e esperança sob suas rodas gigantescas. Homens correm, tropeçam, imploram por salvação, mas é tarde demais. O monstro de aço segue em frente, impiedoso, guiado por uma única força, o símbolo que se ergue no meio da tempestade, determinado a apagar o caos que o mundo insiste em reacender. E no centro desse inferno mecânico, o Batman dirige rumo ao fim. O caos toma forma em carne e pólvora. Homens disparam em desespero, mas suas balas apenas ecoam contra o inevitável. O Batman avança como um vendaval de fúria e propósito, derrubando corpos, quebrando armas, esmagando o medo de volta em quem o espalhou. "Volta para trás, cara! A gente é humano!" grita um deles, tremendo, como se essa palavra ainda tivesse algum peso. O morcego para por um segundo, a respiração ofegante sob o capacete, e responde com voz fria, quase um sussurro. "Não, vocês são baratas!" As chamas devoram tudo. Paredes, símbolos, mentiras. Os gritos se misturam ao crepitar do inferno e o calor transforma o ar em punição. No meio da destruição ele surge, frio como a própria noite, empunhando o lança-chamas como se fosse uma extensão de sua vontade. "Só existe uma forma de lidar com pragas como essas", murmura, e o clarão incendeia o emblema dos fanáticos, reduzindo a ideologia deles a cinzas. O campo ainda fumegava, coberto por corpos e cinzas. Entre o crepitar das chamas, o som de gemidos quebrava o silêncio do massacre. O padre se ajoelha, mãos trêmulas, tentando estancar o sangue de um dos sobreviventes. "Eu sei, filho. Aguente firme." Sua voz é uma prece cansada. Atrás dele, o Batman observa implacável. A sombra dele projetando-se sobre o fogo. "Por quê?" pergunta a dor escondida sobre a máscara. O padre responde sem olhar para cima. "Você tem o seu jeito e eu tenho o meu." A noite repousa sobre o rastro de destruição e o peso do silêncio é maior do que o das chamas distante. O menino encosta a cabeça no ombro do pai, com os olhos marejados. "Você fez muita coisa incrível quando era mais novo, pai." Ele sorri, cansado, e responde. "Não sei sobre isso, filho, mas tentei fazer a diferença." A inocência do garoto corta o ar como esperança em meio à fumaça. "Eu vou fazer isso também", diz, firme, com um brilho no olhar de que o mundo ainda não conseguiu apagar. No silêncio da casa, o menino segura uma velha fotografia. Rostos jovens, esperançosos, congelados no tempo. "Eu só preciso descobrir como", murmura ele com a voz carregada de sonhos. O pai sorri, lembrando de um passado em que também acreditava ter todas as respostas. "Ah, isso foi antes do bigode. A gente mal sabia o que estava fazendo." Um suspiro escapa, pesado. "Acho que ainda não sei." Então, olhando nos olhos do filho, ele diz com ternura e convicção. "Mas você, Bruce, eu conheço sua natureza." Na penumbra, a voz do pai ecoa na mente de Bruce como um sussurro vindo do passado. "Eu sei quem você é, lá no fundo." O peso das palavras o atravessa, lembranças, dor e o amor entrelaçados em silêncio. Você tem um coração forte e compassivo. Tudo o que precisa fazer é ser você mesmo. Bruce olha para as próprias mãos, marcadas pelo sangue e pela culpa. As palavras finais soam como uma promessa quebrada e uma bênção eterna. Não importa o que faça. A noite silencia o caos, e o som distante das chamas se mistura ao vento frio. Batman se encolhe nas sombras, não por medo, mas pelo fardo de ser quem é. As palavras do pai ainda ecoam, suaves e imortais, atravessando o tempo e a dor. "Eu sempre vou me orgulhar de você." Ele fecha os olhos, permitindo-se, por um breve instante, sentir. Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman Absoluto, edição anual número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!